Bem-vindo ao canal da Clínica Facton. Hoje faremos uma entrevista que eu acho de grande importância para a população de uma maneira geral, para trazer alguma orientação. Nós estamos hoje em torno de 13 milhões de pessoas acometidas com diabetes no Brasil, que é mais ou menos quase que 7% da população brasileira. Muitas vezes é uma doença silenciosa e, se não tratado precocemente, deixa sequelas importantes. E para isso nós temos vários especialistas endócrinos que são de alta competência, como a doutora Maitê Pimentel, que ela já veio aqui, já deu uma entrevista para nós, que foi excelente, e nós estamos chamando ela de novo, exatamente porque, além dela ser uma excelente endócrino reconhecida aqui em São Paulo, dá entrevista em várias emissoras, ela trabalha no grupo de síndrome metabólica do Hospital das Clínicas. Obrigado, viu, Maitê, pela tua vinda aqui com a gente, mais uma vez, para trazer essas informações importantes. Tá? É uma honra, você sabe disso. Ótimo. A minha amiga Maitê. Maitê, vamos lá começar. Diabetes mellitus, o que é isso aí? Esse nome diabetes mellitus é que a gente tem a relação com açúcar, mas a gente tem outros tipos de diabetes. Diabetes, por exemplo, insípidos, que quase ninguém conhece, que é um tipo de diabetes que você tem muita poliúria, urina muito, mas é uma causa de ADP central, é uma coisa diferente. Mas o diabetes, que é muito comum na população, ele tem o tipo 2, o tipo 1 e o tipo LAD e o tipo MOD. O que é isso? Antigamente a gente achava que só é o pâncreas que está em falência que você tem diabetes. Então, o pâncreas não está funcionando, você tem diabetes, que você tem um acúmulo de açúcar no sangue, porque não tem insulina, que imagine uma célula, ela precisa abrir a boquinha para pegar o açúcar. Quem abre a boca da célula é a insulina. Se você não tem insulina, o açúcar fica circulando no sangue e não entra na célula. Então, diabetes tipo 2, a gente achava que era só falência do pâncreas. Hoje a gente sabe que vai muito além disso. Então, o Octeto de De Fronzo é um grande estudioso sobre diabetes e ele mostrou que são 8 causas da gente ter a fisiopatologia do diabetes. Então, não só o pâncreas não funcionando, mas a gente tem o músculo não captando a insulina e a glicose, a gente tendo neoglicogênese, então o fígado trabalhando a mais ou a menos, o rim recapta 30% do açúcar. Então, a gente sabe que alterações do receptor de SGLT2, Salt Glucose Transportation, altera a questão de diabetes. A gente tem o cérebro com os receptores incretínicos, que são os remédios novos, né? GLP-1, GIP, glucagon, que são os novos tratamentos para diabetes. Enfim, a fisiopatologia mudou. Então, não é só a questão do pâncreas não funcionar, mas sim a resistência insulínica, a formação de glicose e a captação de glicose em todos os órgãos. O tipo 1 é quando o pâncreas realmente não funciona mais. E é porque anticorpos, células, atacam o pâncreas, então é uma doença autoimune em que o pâncreas não trabalha mais. Aí sim, são pacientes que têm que usar insulinoterapia. Já o tipo 2, a gente usa uma gama de remédios e quando isso não couber mais, a gente usa insulina. Mas só para não ser tanta coisa para falar, a gente tem diabetes tipo MOD, que é de cromossomo, tem diabetes gestacional, que não são mulheres diabéticas que engravidam, e sim, são mulheres que abrem o quadro de diabetes durante a gestação. Reverte depois. Reverte depois. 30% podem se manter diabéticas tipo 2. Existem diabetes causados por drogas, por exemplo, quimioterapias, uso de corticoides, por doenças autoimunes. Então, a gente tem várias classificações do tipo de diabetes. Ou seja, tem que ser tratado com especialista porque não é simples. O tipo 1 é genético na grande maioria, né? O tipo 1 é um anticorpo, né, que ataca. Então, E é já de infância isso? É de infância, geralmente é a partir do 1, 2 aninhos de idade, a gente vai até uns 14, 15 anos, é a maior gama de pacientes que são acometidos. Que deve ser difícil, né? Porque criança com doce, essas coisas é muito complicado. Agora, diabetes tipo 2 vai aparecer com 35 anos para cima. Isso, acima dos 35, e é hereditário, vem de carga familiar,
Mas assim, é igual, o pâncreas vai nascer com 50 anos de vida. Quanto mais você engorda, não come direitinho, não faz atividade física, você vai usando ele muito tempo, muito rápido. Então, você tem uma genética e uma hereditariedade, e aí se você gasta muito ele, com hábitos errados, toda essa parte ambiental, você pode desencadear um diabetes antes do tempo. Então você já respondeu algumas coisas. Pessoas mais predispostas são aquelas que têm a genética, são aquelas pessoas que estão acima do peso, são sedentárias, então não tem músculo, que é uma das causas que você falou pra gente, né? E a alimentação inadequada, porque hoje em dia tudo é farinha branca, tudo é açúcar, tudo é carboidrato. É isso? Tudo que é processado, né, e tudo industrializado e com muito carboidrato simples, que a gente chama, eles dão pico de insulina e carga glicêmica muito alta. Então é isso mesmo, pacientes que têm na família, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, pacientes acima do peso, com colesterol alto, triglicérides alto, também quem tem síndrome do ovário policístico, HIV também entra como um dos critérios, africanos também. Então a gente tem vários, mas assim, paciente, eles falam assim, quem pode ter diabetes? Abaixo de 35 anos quem tem um desses fatores e acima de 35 anos, que é onde a gente investiga. Quer dizer, quem não entra nessa população? Essa é a grande pergunta, né? E aí, aquela história que esse que é o problema. Por que ela é considerada uma doença silenciosa? Quais são os principais sintomas que você fala, nossa, eu acho que eu estou com diabetes? Ótima pergunta, porque às vezes a pessoa espera ter aquele quadro clássico que é beber muita água, fazer muito xixi, perder peso e comer muito, que é o pólis que a gente chama, mas nem sempre. Isso é a abertura de um quadro do diabetes grave tipo 1, que chama cetoacidose diabética, uma descompensação altíssima em que você altera a osmolaridade sanguínea. Então você tem um quadro muito exacerbado. Mas o diabetes tipo 2, que é a maioria, 95% dos casos, ele é silencioso. Então você não sente absolutamente nada. E por isso que é muito importante realizar esses exames da glicemia de jejum. Quem tem todo esse fator que a gente falou, 35 anos para cima ou menos de 35 anos com alguma comorbidade, tem que fazer exame de glicemia, porque para abrir um quadro no diabetes tipo 2, já vai estar muito descompensado. Entendi. O que você já falou dos fatores de risco, mas o que a gente pode fazer para evitar a diabetes tipo 2 ou a pré-diabetes? E muito importante, porque quando a gente dá um diagnóstico de pré-diabetes, muitas vezes o paciente se auto-engana, né? Ele fala assim, não sou diabético, né, doutor? Eu só sou pré, deixa um pouquinho mais, né? E na verdade, quando você tem o diagnóstico de pré-diabetes, você já tem mais de 52% do pâncreas lesado, que é uma falência das células beta-pancreáticas. Então, se você evoluir para isso, você com certeza vai ser um diabetes e aí a gente vai ter que usar inclusive medicações. Então, o pré-diabetes já é um grande alerta. Cuidado! Se você não mudar dieta, mudança de estilo de vida, dieta, exercício, todo o quadro, sono, qualidade de sono, você provavelmente vai evoluir para um quadro de diabetes. E aí, o que a gente tem de pré-diabetes? Vamos já falar de pré-diabetes? Vamos, claro. O pré-diabetes, o diagnóstico, a gente também tem laboratorial, então a gente tem a glicemia, quando ela é acima de 126, para cima é diabetes, tem que ter 2 medidas. E quando a gente tem abaixo de 99, não é diabetes. Quando vem num valor de 100 a 125, você fica com dúvida e o médico também fica com dúvida. Será que é um pré-diabetes? Então isso pra gente chama glicose de jejum alterada. Não quer dizer que já é um pré-diabetes. E a gente tem 2 ferramentas para descobrir, desvendar. Ou a gente faz uma curva glicêmica, então a gente dá 75 gramas de glicose e vê teu sangue de 30, 60, 90, 120 minutos. Então a gente estimula o pâncreas, vê quanto ele trabalha. Se esse valor for de 140 a 200, é um pré-diabetes. E uma outra ferramenta que já está no guideline para diagnóstico é você ter HB glicada, que é o exame que é a média do açúcar nos últimos 3 meses, num valor de 5,7 a 6,4, é o pré-diabetes. E maior que 6,4, 6,5 para cima, seria já a classificação do nosso diabetes. A insulina de jejum também conta, né?
A insulina, a resistência insulínica é um dos critérios que a gente usa aí. E quanto mais você... O que é resistência insulínica? Quanto mais alta é que você está usando muito pâncreas. Está comendo muito doce, muito carboidrato, muita fruta. Você sabe que é um erro. Muitas pessoas acham que fruta pode à vontade, que é de Deus, da natureza. Mas frutose é glicose. Um copo de suco de laranja chega a ter 18 saquinhos de açúcar. Um copo de suco de uva chega a ter 23 saquinhos de açúcar. Então não pode comer frutose, a Deus dará. Ele não usa o mecanismo de insulina, porque é um outro mecanismo. Então eu tenho um açúcar que é a frutose, só que sobrou o açúcar que estava lá de outras coisas. É isso que acontece? É isso mesmo. E aí a gente tem uma coisa que não é a resistência insulínica. E só chama carga glicêmica. É o quanto você sobrecarrega o pâncreas em virtude de você já ter um açúcar dentro. É isso. Você tá demais, né, Liboni? Eu aprendi com você, mas tá demais. Agora, aí a ideia é assim, aí para a gente orientar o pessoal, então, quais são os alimentos recomendados e não recomendados? Porque o ideal é comer algo que demora para fazer a absorção. Né? Então a gente come coisas que viram açúcar rápido. Então, você já falou algumas coisas que são sucos de caixinhas, que vêm com muita frutose. Então, o ideal era beber água, por exemplo. E vamos lá, agora você me fala, o que eu devo comer ou não comer? Boa. O que a gente realmente tem que evitar são os carboidratos que liberam açúcar muito rápido. Então, é o pão branco de farinha, é o arroz. Você sabe que um dos piores alimentos para diabetes é o arroz branco. Por isso que o Japão é o 4º país mundial em diabetes e o Brasil é o 5º país mundial em diabetes, por causa da carga glicêmica e do índice glicêmico que o arroz branco traz. Então, cuidado com o arroz branco. Tudo que vocês industrializados, então bolachas, o macarrão, esses ainda mais processados, quando a gente tem sucos já industrializados, principalmente de caixinha, cuidado com sacarose, cana-de-açúcar, a gente, né? Mel, é natural, não, diabético não pode comer mel, né? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com esses farináceos e com o carboidrato simples. Tem que comer alimentos que demoram para ser absorvidos. Então, entre um bombom e uma maçã, eu como uma maçã, ela demora 2 horas, vai virar fibra, vai virar vitamina, e eu gastei energia para consumir aquele alimento. O bombom vai virar energia podre, entre aspas. Isso. E aí, então, eu sei que mulher é formiga, né? Então é melhor comer, às vezes, uma fruta do que são opções que a nutricionista e vocês vão orientar. É isso? E qual fruta é legal para quem gosta de doce? Saindo um pouco desse mundo. A banana, porque ela tem triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o que dá vontade de doce no cérebro. Então, banana é uma ótima opção. E a gente também tem tudo que é gordura para o cérebro da saciedade. Então, vocês comerem um lanche cheio de queijo não dá saciedade rápido? Não tira fome? Então, você comer frutas que têm gordura, mesmo que seja boa, engana o cérebro. Então, coco e avocado são 2 frutas avocado e abacate. Que é aquele pequenininho, que tem outro valor de HDL. Ele vai para o cérebro falar, para de comer, diminui aquela fome hedônica. O que é fome hedônica? Eu posso, eu mereço, só hoje. Então, esses alimentos, para quem gosta de doce, são muito legais. E a pessoa põe um abacate com açúcar e limão. Nossa! Pegou tudo. Bom, quais os medicamentos utilizados, né? Então, para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e pré-diabetes, quando a gente usa. O diabetes tipo 1, como a gente falou, ele é um ataque do pâncreas, ele não funciona mais. Então, não tem o que fazer, a gente tem que dar insulinoterapia, né? Então, antigamente a gente só tinha a NPH e a regular, aí a gente foi evoluindo para os tipos de insulina. Hoje nós temos várias insulinas com tempo de duração muito mais elevado, que passa até de 24 horas. Então, a gente tem glargina, a gente tem detemira, a gente tem outros tipos de insulina e uma mistura delas combinadas. As insulinas rápidas, a gente tem uma nova agora, a Fiasp, que você vê e aplica. E pode até aplicar depois da refeição, porque a rápida, você tinha que fazer o prato, a contagem de carboidratos, tinha que aplicar às vezes 2 horas antes. Como é que o paciente às vezes está correndo, come? Então, o diabético tem que usar insulina, a gente tem técnicas modernas. O tipo 2, a gente vai para a insulinoterapia quando você já gastou o pâncreas. Mas a gente tem remédios que estimulam, né, o pâncreas de produzir, que é na receptor SUR, que são as glicasidas, e a de 3ª geração. A gente tem a metformina, que é muito usada, é uma molécula de mais de 65 anos.
Ela mexe com a resistência insulínica, com a absorção intestinal e com a neoglicogênese. Então a metformina é um dos remédios mais antigos e sempre nos guidelines tem associação com os novos. Pioglitazona é um remédio usado muito para síndrome metabólica, esteatose hepática, porque é um dos que mais diminui a resistência insulínica, mas devemos tomar cuidados com pacientes que têm fraturas, mulheres com osteoporose, câncer de bexiga, não é indicado, e para pacientes que ele aumenta um pouquinho a gordura. Então, tem a indicação precisa, né? O que está agora mais recente nos nossos guidelines são os inibidores do SGLT2, Salt Glucose Transportation. Então, o nosso rim, ele perde açúcar. Esse receptor, se bloqueado, você não vai recaptar açúcar, você vai perder mais açúcar ainda. Então, você perde em torno de 70, 78 e 112 gramas de glicose por dia, dependendo se for. Faz xixi com açúcar. Isso. Então, são moléculas que puxam açúcar, então elas ajudam também na perda de peso, no controle glicêmico, na pressão, e elas hoje, a gente sabe que diminuem a falência renal. Então, SGLT2 é o maior remédio hoje em dia para um diabético que tem insuficiência renal ou que tem insuficiência renal sem mesmo o ser diabetes. Então, olha que interessante aonde chegou esse estudo. E a gente tem os análogos do GLP-1. GLP-1 é o peptídeo produzido no intestino que vai lá e dá saciedade e mexe com todo o mecanismo de também abaixar a glicemia, a resistência insulínica, inclusive cerebral. E a gente tem agora novas evoluções, que é o GIP. Então, a tirzepatida chega aí no mundo, que é a associação do GLP-1, que é a liraglutida, a semaglutida, e eles agora associaram esses dois. E daqui a alguns anos, agora está tendo o Congresso Americano de Diabetes, já foi o estudo do triplo agonista, que é o glucagon junto, que vai chegar daqui a alguns anos no mundo. Então, a gente tem aí várias opções medicamentosas que postergam o uso de insulinoterapia no diabetes tipo 2, que controlam o peso, que diminuem a resistência insulínica, que inclusive, como eu estava falando com o Liboni recentemente, a gente pode ter insulina alta vinculada com diabetes tipo 3, que é o Alzheimer, que é a perda de memória, e também associado à depressão. Entendi. Existem algumas cirurgias, né, que são cirurgias metabólicas, e existe também o transplante, né, de células ilhotas pancreáticas, que eu não vejo grande benefício. Eu participei de alguns estudos na época, e a gente fazia esse controle na época da UTI da Santa Casa, e eu não vi muito sucesso. E a cirurgia metabólica, ela vem meio que ajudar, ou não? Isso. A cirurgia metabólica, nada mais é do que uma cirurgia bariátrica, em que você tem um IMC menor, né? Com um paciente que tem um descontrole diabéticos, e esse diabetes tem que ser menos de 10 anos, porque você tem que fazer a cirurgia para ajudar no controle glicêmico. Então, técnicas que têm ajudado muito pacientes com dificuldade de perda de peso. Por quê? Perder peso não é só dieta e exercício. É lógico, eu falo, se você coloca um paciente com dificuldade de perda de peso na Etiópia, ele vai perder. Mas o sacrifício de um é muito diferente do outro, porque 60% do nosso peso é genético. Então, tem a ver com metabolismo de microbiota intestinal, qualidade de sono, genética, vários hormônios, resistência à insulina. Então, assim, perda de peso para um pode ser muito dificultosa e para outros não. Entendi. Maitê, eu te mando um paciente que eu descobri que ele está com diabetes, e aí como é que você faz o acompanhamento desse paciente? Quais exames? Ele precisa passar no oftalmologista? Ele precisa passar quais especialistas e quais exames que você costuma pedir para deixar essa pessoa bem? Ótimo. Então, a glicemia, né, de jejum é muito importante, e a pós-prandial, mas a gente tem o exame da HB glicada que já vem 3 meses, né? Essa média que tem que abaixar, menor que 7. Nos guidelines é menor que 8 para idosos frágeis, que a gente chama. Para crianças também a gente aceita um número maior de HB glicada pelo risco da hipoglicemia. E aí a gente tem a HB glicada, a glicemia de jejum, a frutosamina, que vê 3 semanas esse perfil glicêmico. Então, quando eu troco um remédio, eu quero ver o que aconteceu num pós-operatório. Se o paciente está fazendo as coisas certas, não está te escondendo as coisas. A gente tem esse método. A gente sempre vê se tem retinopatia, então é obrigatório para um oftalmologista. A gente sempre vê a perda proteinúria e microalbuminúria renal.
E hoje a gente usa parâmetros de escalas, a gente sempre tem que avaliar o risco cardiometabólico, porque todo diabético tem uma maior chance de ter infarto, de ter AVC. Então, é screening para pacientes, sempre ver dislipidemia, triglicérides. Aí a gente vê score de cálcio em alguns pacientes, ultrassom de carótidas, faz às vezes o ecocardiograma, eletrocardiograma para todos, e a gente faz os exames de neuropatia, então a gente vê o pé, o filamento, tem toda a técnica. E tem o Libre, né, que é aquele dispositivo que hoje em dia você pode colocar no braço, a moedinha, que você vê a glicemia intersticial, não é a glicemia que a gente mede no laboratório. Mas, de qualquer forma, você vê de minuto em minuto e você faz uma curva para ver a variabilidade glicêmica. Você usa um celular para aproximação, ele capta, né? Isso. E ele te dá mais ou menos o valor. Não, tem muita coisa nova, né? Melhor ficar picando o dedo, né? Que era a ponta de dedo que a gente chama, né? Sim. Que é o destro, né? É desgastante e as pessoas e os diabéticos pulam, né? As informações, porque a gente sabe que... Não, Ó, é uma dica, se tá 00 e 05, é porque tá mentindo. Tá mentindo, é isso aí. Mas tem outra coisa importante. A gente mora aqui na capital, a gente tem algumas facilidades, mas algumas cidades já longe da capital fica muito difícil para esse diabético comer. Então ele vai comprar um bolo que não tem açúcar ou vai comprar uma sobremesa. É muito difícil. Como é que a gente faz isso, hein? Como é que a gente faz? O que você orientaria essas pessoas? Isso de comprar coisas prontas é muito mais difícil e muito mais custoso, é mais caro, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem a NAD, que é o Centro de Diabéticos, que ele tem já essas comidas, algumas opções. Mas a gente, por exemplo, o interior, não tem como, né? E tem que aprender a cozinhar. Então, é uma nutrição funcional que a gente, né, a gente indica, a gente explora e a gente incentiva o paciente a aprender a cozinhar. Porque são os legumes do dia a dia, são as proteínas, é usar não a farinha branca, mas tem outros tipos de farinha, as integrais, a gente tem os tipos de leite, porque lactose é glicose, qual tipo de leite. Então, tudo isso, quando a gente sabe cozinhar, que não é tão difícil, é que a gente perdeu mão de cozinhar, com essa a gente workaholic que trabalha, corre tanto, que a gente perde, mas isso sai muito mais barato e a qualidade de vida é muito maior. Agora, a dica que eu dou para quem é do interior, você sabe que tem muita comida pronta, marmita, e ninguém quase investe em fazer dieta para quem tem intolerância à lactose, quem é celíaco e para quem é diabético. Então, acho que é um ramo que as pessoas deveriam investir para fazer comidas naturais e oferecer para as pessoas. E outra coisa, Maite, a diferença entre light e diet. As pessoas confundem, já teve vários problemas quando surgiu esses termos nos Estados Unidos. E as pessoas falaram, bom, é light ou diet, eu posso mandar bala, que não vai me acontecer nada, e pelo contrário, foi um efeito rebote, né? Sim. Explica melhor esse negócio de light e diet. Boa. E aproveita e fala também dos adoçantes. Ótimo. Então, lembrem de diet, diabetes. E light é para perder peso. Então, light tem menor caloria, mas não necessariamente não tem açúcar. O diet tem sim uma diminuição da quantidade calórica, mas às vezes tem outras coisas e gorduras que não podem ficar comendo à toa à vontade. É só para tirar aquele desejo, né? Aquela vontadezinha. E a gente, qual que é a outra pergunta, Liboni? Do light, adoçantes. Diet? Adoçantes, nossa. Adoçantes. A Sociedade Brasileira de Diabetes falou ano passado e confirmou esse ano que é para não usar nenhum tipo de adoçante. Gente, essa é a indicação, orientação. Porém, eu acho que às vezes fica muito difícil para os pacientes. Esse seria o correto, né? Não usar nenhum tipo de adoçante. Mas se tiver que usar, a gente vai usar fugir do ciclamato. A gente tem que usar os mais naturais possíveis, né? Então, xilitol, eritriol, que é para a culinária de bolos, e a gente tem também o stevia, que é da plantinha. Sucralose, então, né? A sucralose. Sucralose não é bom só para crianças, Sim. porque pode fechar a cartilagem epifisária, mas também fujam dos outros. Entendi que pode dar outros problemas. Maite, qual que é a relação de diabetes com o câncer? Então, o diabetes, como a gente viu, tem muito a ver com a resistência insulínica. A insulina alta é um marcador inflamatório que pode fazer disruptor para
a gente tem um crescimento de câncer. Então é muito comprovado que resistência insulínica tem a ver sim com câncer de mama, com câncer de próstata. A gente tem alguns estudos para tireoide, a gente tem estudos com a parte ginecológica, então com câncer de ovário, com câncer de endométrio. Então a gente sabe sim que quanto maior a resistência insulínica, que não é só do diabético, mas das pessoas acima do peso, tem vínculo com o fator câncer. Entendi. Outra coisa, agora tem uma mania, né? Os pacientes não, porque não são pacientes. Muitos jovens estão usando algumas medicações para diminuir massa gorda, outras medicações para aumentar a massa magra, e virou uma febre, e esses remédios que são utilizados de maneira subcutânea, existem até alguns remédios via oral, eles têm complicações que têm aparecido no meu consultório aqui, como doença do refluxo, problemas gástricos, suboclusão intestinal, e a lista é grande, não é pequena. Tá? Fala um pouquinho, o que está acontecendo com essa turma jovem que está querendo ficar muito preocupado com a casca e está se medicando e causando problemas? A qualquer custo, né? Então, como está muito na mídia esses análogos do GLP-1, né, que é a liraglutida, a semaglutida, que tem injetável, e a gente tem agora via oral, né, a semaglutida. Tem uns que são diários, outros são semanais, né? E isso é uma coisa até que às vezes também confundem, ou o semanal, a pessoa aplica todo dia para emagrecer mais rápido, ou sei lá, porque confunde, porque não é com orientação médica, vai parar no pronto-socorro, né? Então esses remédios, eles vão no sistema de saciedade da gente, então eles diminuem o apetite. Aumentando a saciedade, você diminui o desejo emocional, que diminui a memória afetiva que você teve. Então você fica sem pensar em comida. Só que o mecanismo de ação dele é a diminuição do esvaziamento gástrico. Então, para uma pessoa que tem já gastrite, refluxo, vai piorar. É o mecanismo de ação da molécula. Então, ele não é para ser usado a Deus dará por todo mundo, e a dose também tem que ser verificada. Como ele diminui o esvaziamento gástrico, a constipação é inerente. Fora que se você estiver comendo menos, vai ter menos bolo fecal. E o trânsito mais lento, você tem que beber muita água, você tem que se hidratar muito. Então, pacientes que têm doenças do trato gastrointestinal são pacientes que não é indicação que você pode dar de qualquer forma. Não, você tem que inclusive discutir com o gastro, por exemplo. Você deve estar tendo bastante problema. E problema dentro dos hospitais para quem vai fazer cirurgia, para quem vai fazer colonoscopia. Por quê? Porque imagine você entubar um paciente que está com diminuição do esvaziamento gástrico. Você pode entubar e ter uma broncoaspiração. E você pode, no exame, por exemplo, de colonoscopia, você não limpa todo o intestino para o procedimento, né? Então, a gente pede até 10 dias, né? Ou 2 semanas, 2 semanas sem usar para a gente ter o procedimento de forma correta. Mas, enfim, esses remédios, eles têm tudo uma alteração metabólica. Então, eles não podem ser usados a Deus dará, de qualquer forma, sempre com orientação médica. Eu achava que eu acho que o Conselho Regional de Medicina deveria instituir a compra com uso de receita. Isso é uma briga da gente, pelo menos a receita vermelha, né, carbonada, para a gente realmente tá um descontrole total, né? Mas a gente sabe que por trás disso eles querem quanto mais vender melhor, né? E a gente sabe que os riscos, quando acontece alguma coisa, aí vem na mídia, mas as pessoas quando falam, é para emagrecer, eu falo, se tiver xixi de barata e cocô de rato, a pessoa come, né? E bebe. Então, assim, é uma busca que a gente sempre tem que dar uma orientação por causa disso. Bom, acho que a gente já abordou bastante coisa. Falamos do que é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, falamos do que é síndrome metabólica, né? Tudo que vem associado a isso, que são tratamentos diferentes. O importante é não ter taxas de açúcar maiores que... HB glicada menor que 7 tem que ser. E a glicemia? A glicemia de jejum é 99. Não pode passar disso. Mas para quem é diabético, o jejum é de 80 a 130. Isso. E o pós-prandial 180. Então, até 130 para um diabético vai bem. E é importante ficar magro, se alimentar com várias vezes, não fazer refeições volumosas. Cuidado com o que você come, né? Tem que selecionar coisas que demoram para fazer digestão. Musculação para ganhar massa muscular, que é isso que você falou, né? E o que mais que a gente... Sono, qualidade de sono. Dormir, tá? Quem tem apneia tem muito problema, né? Porque altera todos os hormônios, então precisa ver
Se isso não é um fator, a pessoa que ronca, essas coisas todas, né? Isso. E o que mais? Mais alguma dica? Às vezes a pessoa é magra, mas ela tem a barriga, que é o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, não só, eu sou magro, meu peso é bom, mas você tem que ver a quantidade de gordura que você tem. E dislipidemia, quem tem às vezes magro, mas tem genética, né? 70% do colesterol é genético, então essas pessoas também têm uma predisposição maior, então também cuidar dessa parte metabólica. Então, olhar a cintura abdominal, lembrando, cintura abdominal para homem 98, mulher 88. É isso? É isso mesmo. Show de bola. Então, Maitê, olha, eu acho que foi uma coisa bem interessante, a gente conseguiu abordar várias coisas. É importante não se automedicar, existem riscos, complicações. A gente vê até pacientes que nos procuram aqui com metformina, né, que é um remédio já antigo, funciona, tem diarreia, às vezes eu troco, converso com você e a gente modifica e o doente fica ótimo, né? Sim. Tem efeitos colaterais desses remédios, não são inerentes, né, de problemas, como qualquer remédio, né? E eu queria te agradecer pela tua entrevista novamente, foi brilhante. E obrigado por você ter vindo, viu? Imagina, eu acho que isso é um canal onde as pessoas têm muito mais esclarecimento, né? E a gente traz aqui evidências de guidelines novos, com muita segurança, e eu acho que é o que a gente precisa mais. Trazer nesses meios agora, Instagram, TikTok, qualidade para vocês terem confiança. Então isso é uma dica que eu falo, que eu assisto muito aqui, a gente sabe quando você está passando informação, são as informações mais corretas, né, fidedignas, e que a gente pode realmente ter uma boa orientação. Obrigada pela oportunidade. A gente tem brincado que médico, ele não é amigo, ele é carrasco, né? Porque ele tem que fazer não o que o paciente quer, mas é o que é melhor para ele. A gente vira pai, né? Sim. É isso? Dá bronca, né? É exatamente. Então, obrigado, viu, Maitê? Obrigada.